Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Assalamu alaikum, que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, para mais um programa A Ressala Podcast. Hoje, com um amigo e irmão muito especial, meu querido amigo Muhammad Aneisi. Seja muito bem-vindo, querido. E a Obrigado, gente Raj. vai falar sobre uma coisa muito interessante. Ele que é fundador da Principia Solution e também coautor de um livro que foi lançado recentemente, né, querido? Os Desafios da Primeira Liderança. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro mais para frente. Vamos. Meu querido especialista de dados e automações no Nubank. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia. Tecnologia. Tecnologia, coisa do dia. Nosso programa está muito tecnológico hoje. Seja Isso muito aí. bem-vindo, Habib. Obrigado, Raj. Sim, a gente vai falar sobre um assunto que é o futuro e ao mesmo tempo já é o presente. Já é o presente, Com né? certeza. Que todos nós já estamos vivendo, temos algum contato com ele, Exato. que é a inteligência artificial. Me Exatamente. explica o que é essa inteligência artificial e por que é tão importante a gente, todas as pessoas que vivem na nossa era, na nossa época, conhecerem e se aprofundarem mais um pouco sobre isso. Boa. Eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente ainda acha que é o futuro, né? Ah, é o Hum, futuro, é para amanhã, vai. Já chega de futuro, estamos no presente. As pessoas vivem isso no presente. Inclusive, a gente estava falando aqui nos bastidores que a inteligência vive entre a gente já há muito tempo. sim. E sim, realmente vive há muito tempo. Só que agora ela veio numa crescente desde 2023, que quando lançaram o ChatGPT, que as pessoas começaram a entender, opa, pera lá, tem coisa acontecendo aí nesse tempo, tem um movimento muito forte, Ficou mais ficou evidente, muito né? evidente. Ficou muito E evidente. aí as pessoas hoje, eu acho, assim, como eu falei, Eu acho que é ela o ficou mais presente. acessível, né? Mais acessível. Sim. Tem muita gente agora investindo pesado nisso, né? Na década de 60 e 70, teve aquele inverno do IA que pararam de investir na inteligência, na tecnologia, por alguns motivos da época, comerciais, enfim, não viam valor naquilo. Mas depois, agora, em 2023, na pandemia, na verdade, eles começaram a entender que, opa, pera lá, o mundo online está crescendo. O mundo online, pessoas precisam do online. E aí, a partir disso, começaram a investir. Veio o ChatGPT e hoje ninguém mais vive sem. As empresas estão se adaptando a isso, né? Só uma pergunta. O chat GBT, ele existe há quanto tempo Ele exatamente? está desde 2023. Uhum. Faz pouco tempo que ele está aí, está desde 2023. E, na verdade, o ChatGPT, muita gente entende como se ele fosse a inteligência artificial. Ele é uma inteligência artificial, porque, na verdade, o ChatGPT, tem uma empresa chamada OpenAI, que tem uma pancada de coisa, entre elas o ChatGPT. O ChatGPT nada mais é que tem uma tela onde você conversa com a inteligência artificial. Eles facilitaram o acesso para você poder trocar Ter informações, contato. ter contato. É Simples é só assim. uma porta, né? Um É. Porque microfone, né? é uma coisa ali para você pagar, tá, como é que eu faço para fazer, como começou tal coisa? Você vai lá e pergunta direto ali. Ele vai lá, acessa algumas informações internas que ele já E tem e vai lá e te te entrega. apresenta, Printa a exatamente. tela, como a gente fala, printa uma Então, informação. como é que a gente pode explicar o que é a inteligência artificial? Porque as pessoas acham que a inteligência artificial é uma máquina, é um programa. Eu, particularmente, até alguns meses atrás, achava que era um aplicativo, por Hum, exemplo. Mas a gente percebe que tem. As pessoas perguntam assim: qual inteligência artificial você está usando, uhum. né? Qual aplicativo você está usando? Que é a Boa. inteligência artificial? Quando você fala de qual aplicativo, qual inteligência artificial você usa, porque realmente são várias inteligências artificiais que nós temos hoje. Cada uma delas alimentada com uma base de dados, uma base de conhecimento, uma forma de pensar, porque na verdade a inteligência ela não pensa, mas vamos usar esse termo aqui bem por cima, só para a gente conseguir trazer esse assunto mais facilmente, com experiências com formas, né, de tratar dados, de padronizar dados e te responder. A inteligência artificial nada mais é do que como se fosse uma linguagem de programação, vamos usar assim. Por exemplo, tem a linguagem de Python. Python você também não enxerga o Python, você não encosta no Python, né? Python que é uma linguagem de programação lá que a gente usa bastante.
Mas ela existe, ela tá por aí, né? Ela tá aqui, igual a internet. Você não vê a internet passando para cá e para lá. Hum. Então ela é mais como se fosse aquele monte de código binário, 01, 00, 01, 01. É isso. Só que quando a gente fala de várias e diversas inteligências artificiais, qual que é a melhor, qual que é a pior, tudo mais, temos hoje inúmeras, né? Como eu falei, as empresas estão investindo pesado. Então o Google entrou muito forte nisso quando ela lançou o Então, Gemini, sim. OpenAI, que foi lançada, tem a própria do Elon Musk, por exemplo, que chama Grok, se eu não me engano, Grok ou Grok, alguma coisa, Grok. Ela já está na versão 4, por exemplo. Então, temos várias inteligências artificiais por aí que cada uma delas é alimentada de alguma forma ou outra. Mas, igual nós seres humanos, todos nós somos seres humanos, todos nós temos cérebro, todos nós pensamos, mas cada um de nós tem uma experiência. Se eu falo Hum. assim para você, Raj, imagina uma praia. Você vai desenhar a praia na sua cabeça de uma forma. Eu vou imaginar de outra forma. A minha experiência de vida é diferente da sua. A inteligência artificial é basicamente a mesma Então, coisa. assim, dependendo da inteligência, se a gente falar para ela, por exemplo, uma praia, cada uma vai desenhar de uma forma diferente. Cada um vai Nossa. de uma forma diferente. Por exemplo, hoje tem uma da Gemini que dizem que é a melhor para fotos, que se chama Nano Banana. É uma inteligência chamada Nano Banana que é a melhor na cabeça, pelas pesquisas Por feitas enquanto. pelos especialistas da inteligência, que a Nano Banana ela te gera uma imagem muito mais realista, muito mais bonita, muito mais baseado no que você imagina, no que você quer. Como isso, cara? Talvez porque o Google, aí chutando aqui, o Google tem acesso a milhares de fotos, né? Porque quando Milhares de informações. Mulher de informação, porque tudo que você fez durante toda a sua vida, desde quando lançaram o Google, você usou o Google. Tinha Yahoo e tinha outro lá, Bing, se não me engano, mas ninguém usava aquilo, né? Então pensa que Google tem muita informação. Talvez, isso é uma suposição minha, talvez seja por isso que o Nano Banana seja o melhor para fotos. Talvez. Esse programa é do Google Do mesmo. Google, é. Ele tá dentro do Gemini. Gemini é a inteligência artificial do Google. Do Google. Então você vê lá Google Não é Sheets. à toa, não é à toa que essas empresas de tecnologia hoje são as mais ricas do mundo e inclusive são disputadas dentro do mundo político. Sim, Aqui no Brasil, né, tem os sim. big, como é que chama? São os Big Tech, Big Big Six lá que eles techs, chamam. né, Big Tech. que acontecem brigas, né, Sim, disputas sim. políticas por conta de uma postagem, tira isso, coloca isso, exclui isso e elas imaginam que mandam, né? É o Hoje, poder, né? hoje a disputa grande está entre. Agora está começando essa briga grande entre o Google e o OpenAI, que é do ChatGPT lá. Que agora a OpenAI lançou uma plataforma de pesquisas, como se fosse um Google, que chama Hum, Atlas. Que ele hum, vai ser muito mais robusto. Confesso que não testei ainda, mas eu estou ainda para testar e ver como ele funciona e tudo mais. E dizem que ele veio para brigar forte com o Google, por exemplo. Então você vai uhum, evitar de ficar fazendo pesquisas pelo Google e vai passar a fazer pelo Atlas, que ele vai te gerar mais informações porque ele é muito mais poderoso e tudo mais. uhum. Então hoje a briga está entre esses dois. Tem outras empresas tentando chegar, mas está um pouco mais difícil para eles, né? Não, mas assim, é uma coisa que a gente começa a falar e começa a aparecer um monte de dúvida, um monte de pergunta na cabeça. A gente sempre acha que gosta que a tecnologia ela tá para facilitar a nossa vida, né? Só que tem um lado meio obscuro também, né? Tem os medos. A pessoa tem um medo, se pode confiar, não pode confiar. Você falou uma coisa agora que é assustadora, né? A vida inteira a pessoa usou um site, usou o Gmail de repente, Uhum. usou as É, pesquisas. Eles conhecem tudo sobre a gente, né? Qual que é a nossa preferência, que cor que a gente quer, o que que a gente precisa comprar em casa. A inteligência ela vai influenciar bastante a vida vai, de todos nós. vai. Já está influenciando. Já está. Eu vou separar esse tema em duas partes aqui, eu acho que bem interessante. Vou primeiro usar a parte onde você fala que a inteligência sabe tudo sobre a gente. Eu assino o ChatGPT, né, para usar para o meu dia a dia ali também. E aí, hoje, né, aí assinei por um tempo, aí parei de assinar porque assinei outra plataforma que eu achei bacana, e aí decidi voltar para o ChatGPT por algumas ferramentas que ele disponibilizam que outros não. E aí, por algum motivo, fui lá e falei, cara, monta para mim isso aqui assim, assim, assim. Aí, quando ele foi responder, ele começou a responder coisas que eu tinha falado com ele há 2 anos atrás.
3 anos. Ah, baseado no que eu sei que você trabalha com isso e faz isso e gosta daquilo, montei um desse aqui para esse. Ele vai criando uma intimidade, Mas eu, né? no momento algum, falei para ele que eu quero para aquilo. Não, você imagina que ele Mas é ele tão. criou, por Ele quê? sabe. Porque ele já guardou, eu guardo essas informações Sim. e na cabeça dele, na forma dele, No arquivo, né? na forma dele padronizar e encontrar padrões ali, ele entendeu que poderia fazer sentido adaptar aquele cenário para esse. E o outro cenário que, quando você fala muito bem que gera medo e tudo mais, eu acho que esse medo também a gente pode dividir em algumas outras partes, né? O primeiro medo. Tenho muito medo dessa nova geração que está surgindo, né? Porque aquela geração que a gente fala, que a gente até estava conversando nos bastidores, é uma geração do imediatismo. Elas querem Hum. tudo para agora, para já, né? A gente até fez aquela brincadeira, quanto que é 1 mais 1? É 2. Só que se você pergunta isso para o ChatGPT e pede para ele explicar, ele vai te explicar por que que 1 mais 1 é 2, ele vai fazer toda uma memória de cálculo. Gente, eu estou usando aqui 1 mais 1, mas a gente pode usar outras Sim, coisas para claro, pesquisa, sim. né? Só que a nossa nova geração, ela pergunta para o ChatGPT, quanto que é 1 mais 1? Ele manda 2, ele já pega esse 2 e coloca na resposta do que ele queria. Pronto. Mas por que que ele não quer entender o motivo e o raciocínio? Ele quer o Ele quer resultado o resultado. rápido. Ele quer. E aí isso gera O fast food, né? É o fast food. e aí isso gera o medo, que eu até alertei na última palestra que a gente apresentou ali, que a gente não pode simplesmente só pegar a resposta e seguir, porque aí você não vai evoluir. Né? Tem aquelas provas da escola, né? Que a gente, né? As pessoas gostam de colar, né? Quem nunca colou na escola. Mas por quê? Porque a Eu gente nunca não. colei. É, isso aí, Rafa. Eu não posso dizer o mesmo. É. É, Mas aí as pessoas estudam para passar de ano e não para aprender. sim. E aí hoje o ChatGPT tá aí para isso, te dá a resposta. Mas você não vai aprender. E aí vai chegar uma época na sua vida que você não vai conseguir mais dar aquela evoluída, você não vai se A diferenciar dos pessoa, na outros. verdade, vai. Eu acho que é meio que um. É como se fosse uma droga, sabe? Um vício. Eu vi Ele. isso. Você não consegue mais fazer nada sem o ChatGPT. É, Qualquer coisa. você depende dele de tudo. Depende dele pra Essa tudo. dependência. Como é que a gente pode tratar? Você que é tão envolvido em tecnologia, tem uma empresa que dá soluções, né, de tecnológicas, de Tecnológico. automação, fez uma demonstração boa, né, ali do aplicativo, né, de Sim. contato. Foi muito bom. Agora, como é que a pessoa pode ter esse controle? Porque se a pessoa depender tanto dessa tecnologia, uma hora, imagina se acabar a internet, se parar a Uhum. internet, imagina. É. Uma coisa que eu gosto muito é. Aí vai depender também da geração, e eu acho que é aí que a pessoa tem que saber controlar isso entre ela mesma, com ela mesma, né? Que é a pessoa tem que entender que ela tem que aprender e tem que absorver informações e conhecimento antes de sair querendo respostas. De novo, o imediatismo. A gente não pode recorrer sempre ao imediatismo, né? Temos livros, temos ferramentas, porque qual que é a diferença nossa para a inteligência artificial? Não é que ela é mais inteligente que a gente, ela é mais rápida. Se você pergunta para ela sobre alguma coisa, sobre alguma história, como surgiu, como descobriram no Brasil, ela vai te dar uma resposta muito mais rápida, mas não significa que você também não consegue chegar. Você consegue. A diferença é que você precisa ler mais livros, você precisa Sim. pesquisar mais na internet, ler mais artigos, enfim. Então, mas uma das coisas que a gente tem que fazer para controlar isso é as pessoas entenderem que elas precisam respeitar e gostar do processo de aprender. O processo é muito mais gostoso do que o resultado. A gente pode juntar os dois. Você consegue chegar no Juntar resultado, chegar a um meio é, termo, né? mas aí é que tá. As pessoas hoje, será que elas têm maturidade para É isso? Para conseguir, isso. não, vou aprender até aqui, mas depois eu quero Conciliar resultado. os dois é É, complicado. porque, de novo, se as pessoas entenderem que o processo é muito mais gostoso que o resultado, elas vão conseguir, elas vão começar a falar, opa, pera lá, eu quero aprender, eu quero de fato entender. Porque é muito fácil você fazer uma pergunta para um amigo seu que está no WhatsApp, por exemplo, como foi que descobriram no Brasil? Aí o cara vai lá, pesquisa no ChatGPT, foi assim, aí ele vai lá e te responde. Só que numa mesa, você está ali conversando, tomando um café com ele não vai conseguir chegar para você e te responder pelo ChatGPT. A conversa não flui mais. Então a pessoa, entre aspas, parece menos inteligente. Porque ela Sim, não aprendeu, ela sim. simplesmente usou o ChatGPT. E pode, na verdade, esse processo da pesquisa e do É muito aprendizado que bom. faz a informação ficar mais, É muito bom. ficar mais, tem uma,
tem um sabor diferente, né? Você sente o prazer de adquirir aquilo. Você se esforça para chegar a uma Exato. informação e você chega a É o ela. processo. É o É, processo. a inteligência artificial, ela simplesmente ela te entrega Te as entrega. coisas. É uma assistente. Sim, exatamente. Eu falo que a inteligência artificial hoje para mim, é meu melhor funcionário. Sabe tudo que eu preciso, É ele isso que consegue me atender da melhor forma possível. é isso que eu ia falar. A próxima pergunta que eu ia fazer para você é justamente essa. Até onde o chat GPT ou esse funcionário, Funcionário. que é o que é de graça, né? Pode ser usado de graça. Pode ser usado de Pode. graça, nem todas são pagas, Sim, certo? sim. Até onde ele pode ajudar a gente? É ilimitado. É muito engraçado a gente falar que é limitado. Quem sempre pensa que pode, que tem que restringir, mas não. Ela realmente ela consegue te ajudar com muita coisa. Ela consegue te ajudar de uma forma assim. Para mim, eu uso para tudo. Imagino. Você hoje que é especialista Isso. de dados e automações do Perfeito, Nubank. perfeito. Eu Você trabalho tem na uma empresa, equipe. mas eu trabalho. Hoje estou como especialista, então acabo não tendo mais uma equipe. Uhum. Mas sempre que eu vou fazer alguma coisa, estou escrevendo um código, por exemplo, e eu quero otimizar. Putz, será que eu escrevi da melhor forma possível? Eu tenho esse agente de inteligência artificial que eu tenho lá no ChatGPT. No caso, eu uso o próprio do Nubank, né? Que o Nubank também disponibiliza uma inteligência artificial própria. Falou, ó, analisando esse código aqui, pensa nisso, 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 como é que a gente pode fazer melhor? Aí ele vai lá, temos essas sugestões, o que você acha? Eu posso muito bem copiar e colar e seguir o jogo, ou posso pegar, analisar o que ele fez, entender o que ele fez e falar, isso aqui não faz sentido, isso aqui faz sentido. Uma coisa que a gente tem que entender muito sobre a inteligência artificial é que, por mais que ela seja muito boa e ela vai ser sua melhor amiga e vai ser seu melhor funcionário, às vezes ela vai alucinar, ela vai entender coisas erradas, ela vai entregar uma resposta errada. Por quê? Porque ela não é exata, ela não consegue ser exata. Por mais que você passe o melhor prompt, né, que a gente fala, a melhor instrução para ela vai entender uma coisa ou outra errada. Ela vai conseguir, não vai conseguir, porque ela não pensa, né? Ela simplesmente ela pega palavras, Interpreta, junta, sim. cria um padrão. Ele perguntou se eu estou bem. A resposta padrão para isso, sim, eu estou bem. E você, como está? Ela vai entender isso. Só que às vezes você não está perguntando se ela está bem. Mas por você ter colocado, e aí, você está bem? Ela entendeu o que é isso. Então, hoje eu uso para tudo, basicamente. Mas eu uso, como eu falei, para processos e não para o resultado. Eu quero entender melhor o processo. Eu uso ela para me ajudar a pensar e não para me dar resposta. Te dá a solução. Não, ela tenta do meu lado e me ajuda a Sim, pensar. E eu acho exatamente. que a gente consegue crescer muito mais quando você tem, como a gente fala, né? Você cresce muito mais quando você senta com pessoas melhores que você. Naquele sentido, a inteligência artificial ela pode ser melhor que eu. Pode ser melhor que eu. Não é que ela é melhor. No sentido de te dar uma certa Sim, assistência porque ela vai conseguir fazer pesquisas e em não outros decidir lugares. por você, Não, porque é ela não isso pode tomar que é. decisão. Ela não pode tomar decisão. Tem uma coisa engraçada que acontece inclusive no ChatGPT, que é sempre que você fala para ela corrigir, ela sempre responde: sim, você está certo, você tem total razão. Por quê? Porque ela sempre está lá para te satisfazer, para falar, deixa ele satisfeito, né? Nunca Ela discorda, nunca vai discordar, ela nunca vai chegar para você e falar assim, não concordo com porque ela quer você. te manter. O máximo que ela vai É, falar é, não, você tem uma ótima visão, mas vamos pensar de sei lá. É isso que ela vai fazer, mas ela sempre vai concordar com você. Então, é muito educada, né? muda. Tem gente que coloca no script, não concorde comigo com tudo. Eu mesmo falo para ela, não Sim. concorde com tudo. Eu quero que você discorde. Só que mesmo assim ela não consegue discordar, porque Hum. ela foi feita para isso, para concordar. Por mais que ela não concorde, ela concorda no começo e depois ela tenta trazer uma abordagem mais Tenta correta, né? sempre agradar, Agradar. ser menos agressiva. Agradar. Agora, essa maneira é em todas as ferramentas ou apenas no Todas, ChatGPT? todas, todas. Todas são assim. Porque você falou que existem várias inteligências. Isso. Quando a gente fala de várias inteligências que foram criadas em padrões diferentes, eu acredito que talvez hajam inteligências mais amorosas, mais Hum, carinhosas, mais agressivas, hum. mais jornalísticas, mais diretas, mais críticas. Existe essas Isso, diferenças? isso você pode criar, né? Você pode criar. As mais famosas hoje são o Gemini, ChatGPT, a Grok, que é do Elon Musk, e, enfim, tem uma chamada Manus, que é uma chinesa que está muito boa, perfeita, muito boa. Infelizmente é muito cara, mas ela é muito boa, vale muito a pena.
Mas existe forma de você também conduzir a conversa e falar para ela. A gente fala que ela cria uma persona. Ó, você vai atuar desse jeito. Esse é seu tom de voz. Você fala para ela. Então, assim, ela se adapta ao que você quer. Você fala assim, ó, a partir de agora você vai ser muito grosseira comigo. Você vai me desrespeitar durante a sua conversa. E ela vai passar a fazer isso. Até quando? Quando é que a gente manda para sempre? Ela chega. Não, aí sempre na conversa, né? Você abriu uma conversa nova, você criou isso. Não sei se você lembra na palestra que a gente criou aquele planejador de Sim, educação. sim. Naquela ali, por exemplo, eu falei para ela, ó, você sempre vai trazer um tom de motivação. Você repara que na Ah, última frase ela sim. pega e fala assim, ah, vai lá, eu confio em Ótimo. Sim, você, e sim. tal. Então eu pedi para ela, ó, Você seja pe- sempre motivacional. Porque por mais que o cara chegue para você, eu tenho só 1 hora por dia, minha prova é daqui a uma semana, ele não pode desanimar. Motiva ele. Então eu usei esse termo. Eu podia muito bem ter falado para ela, ó, você vai ser muito grosseira com quem te pedir alguma coisa. Ela ia ser. É que eu nunca testei, porque Sim, não tem interesse nisso agora, né? sim. Mas você pode definir o tom de voz não, a gente fala aqui, o tom de voz e a persona, né? Que tipo de pessoa ela vai atuar nela? Porque ela simula uma pessoa, né? Como eu falei, ela é um funcionário. Ele vai te ajudar ali a ou te dar respostas, Um, ou ser seu melhor amigo para te um dar para pensar. funcionário que ele tem algumas coisas padrões que ele vai te Sim, oferecer, só que ele vai fazer tudo que você mandar. você manda. Fazer da forma que você mandar é Sim. um funcionário Esses a exclusivo, gente chama né? de agente de IA, né? É um Sim, agente de inteligência artificial. sim. E temos esses termos mesmo de funcionário porque a gente fala assim, se você para para ver, quando você contrata uma pessoa, você fala assim, ó, suas funções aqui nessa empresa São são essas, essas. sim. Você pega esses aqui e você passa isso para o agente de inteligência artificial. Ele passa a fazer o que um funcionário faz. E assim como o funcionário ele erra e vai aprendendo e vai crescendo e vai sendo promovido, o agente de inteligência artificial também é isso. Você vai entendendo com ele, ele vai errando. Você vai falando, opa, pera lá, ele tá errando um pouco aqui, vamos corrigir? Aí você vai lá e corrige, fala, ó, use esse termo, para de usar esse termo. Então você vai corrigindo. Até quando esse agente fica, né, ou esse funcionário virtual, ele fica uma coisa sênior, né? Que é um Eu, cargo le- muito alto. eu lembro de quando a gente era pequeno, tinha um bichinho chamado bichinho virtual. Não Ah, sei se sei, você sei, sei chegou qual a que é, sei ver. qual que é. Que ele Era vai um crescendo, vai que ele criando vai ele, né? crescendo, você vai criando Vai ele, criando você vai ele. criando, você vai dando uma comidinha, né? Você pegou esse Qual que era o bichinho? nome dele? Yamagoshi, 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 A gente Yamagoshi. ia, e aí chegava uma hora que ele morria. Morria. É. Chegava uma hora que ele Eu morria lembro, e lembro você sim. tinha que jogar aquilo lá fora, porque É. ele não Não funciona mais. funcionava mais. A É. inteligência artificial, ela vai chegar, você acha que uma hora que vai. Como é que funciona? Até onde vai esse processo? De acordo com a sua análise? Porque a gente está no começo, pelo jeito, Bem no agora. começo. Agora que tá começando a ganhar escala. Até onde vai? Cara, eu acho que ninguém sabe até onde vai. Ninguém consegue imaginar o limite disso aí. Porque tem gente que fala já de. Já tem, né, carros que andam sozinhos nos Estados Unidos. Inclusive, nos Estados Unidos, muitos Ubers já não tem mais motorista. É um carro que vai sozinho. Você pede um Uber, aparece um carro Aparece na um sua carro frente invisível, e sem ele te gente lá leva. dentro, não tem pessoas dirigindo. E isso não é mentira. É real, existe e tem muitos desses. Sim, sim. Então, assim, se já tem carro que anda sozinho, até onde a gente consegue ir? Né? Porque a gente estava pensando, mas tem coisas que um ser humano que não vai dar mais para fazer sem um ser humano. Concordo, não tem como você fazer uma operação sem um humano. Mas aí é uma outra pergunta. Por que não? Por que não vai ter amanhã um robô que vai conseguir fazer a cirurgia? Sendo que a gente sabe que um robô, uma máquina, é muito mais precisa que a mão de um humano. Tem uma cirurgia que faz, que é muito delicada, que eles operam, que fazem a cirurgia usando uma máquina. É uma máquina tão precisa que, se eu não me engano, ela levou tipo 18 horas para ser feita. De uma conhecida minha. Por quê? Porque a máquina é muito mais precisa. Mas aí eu pergunto, será que ele vai conseguir fazer uma cirurgia sozinha? Sim e não. Mas por que sim e por que O não? diferencial exato, né, no que eu estou entendendo da sua conversa é que atrás da inteligência artificial sempre tem que haver uma pessoa. Tem Ela que ter não uma pessoa. pensa sozinha, Não não é? pensa sozinha. Eu gosto muito desse. Porque as pessoas acham que é uma criatura, Não, é não, não. Ela não um. tem consciência. A Aham, inteligência aham. artificial não tem consciência. Ela não pensa. Ela não tem sentimentos. Ela não pensa. Teve um vídeo que saiu que até minha irmã falou sobre isso, que teve um robô que tentou matar um ser humano ou que não salvou o ser humano, alguma coisa assim, Uhum. que tentou atacar o ser humano.
E aí eu falei, tá, mas vamos lá, vamos entender todo o contexto, porque a gente tem que entender o contexto, né? E ela falou pra mim que primeiro que eles montaram esse robô e falaram pra ela assim, ó, tem uma pessoa chamada fulano e essa pessoa vai tentar te desligar. Passou um tempo, quando esse ser humano tentou desligar esse robô, ele atacou esse ser humano. Passou um tempo e aí Atacou como? atacou, de atacar, de ir pra cima. De Eu não vi o agressivo. vídeo, mas eu vou ver esse vídeo. Mas eu vi que passou. É que talvez, como seja um robô, não deve ter ido socar, né? Sim, Mas deve ter ido pra cima, né? atacado, sim. Deve ter ido pra cima dele. E aí passou um tempo e aí essa mesma pessoa que tentou, né, desligar esse robô, ele estava doente, né? Tava passando mal alguma coisa e eles falaram para esse robô ir salvá-lo. E ele não salvou. Hum, Aí ela me perguntou, falou, mas por quê? Como assim não salvou? Falei, não salvou, porque ele sabe que esse ser humano vai matar. Falei, mas ele não tem sentimentos. Falei, sim. Mas para que ele foi ficou programado? aquela Ele foi informação. programado para quê? Para se salvar. Provavelmente ele foi falado, ó, se alguém tentar te atacar ou te desligar, você tem que se Agora salvar. vem convencer esse robô de que aquela Agora esquece. informação Agora esquece. sobre Porque é um aquele robô. Não tem não consciência. tem Não tem consciência. consciência. Agora, nós, seres humanos, nós seres humanos, principalmente nós muçulmanos, aprendemos a perdoar, aprendemos a sempre pensar no próximo e tudo mais. Então, nós, como seres humanos, muito provavelmente teríamos salvo a pessoa, acreditando que essa pessoa vai acordar e vai falar, vai ter essa empatia, falou, me salvou, não tem por que eu desligar ele. Agora o robô não consegue, porque o robô é um padrão, ele tem aquela informação que tá dentro da cabeça dela, Ele é um padronizada por computador. computador. Ele é um computador. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de um robô fazendo mutim. Não sei se o senhor viu isso, seu Moacir. É um vídeo tentando fazer mutim dentro de um hospital com outros robôs. Sabe aqueles robôs que operam? Hum. Parece que mais ou menos essa é a história. Alguém chegou para ele e falou que, olha, vocês serão trocados ou vocês Ah, serão a modificados. gente vai pesquisar sobre isso. Vamos pesquisar E sobre aí isso. ele Tô parece que curioso. chega perto dos outros robôs, ele faz uma reunião, todo mundo vem perto dele. Tem as câmeras do hospital. Eu não sei Legal. exatamente em qual país aconteceu, Temos que se ver. é verdade ou não. Hoje em dia tá tão mal. Hoje em dia não dá para Esse confiar mais negócio. nada, né? Não dá para confiar. Pode ser que seja isso. Às vezes não é que eles falaram, não é que eles aprenderam assim, mas aí eles aprenderam que eles têm que se defender. E eles não podem ser desligados de jeito nenhum. Então eles estão agindo de uma forma e alguém provavelmente programou eles para fazer isso. Eles não vão pensar nisso. Pode ser que sim, pode ser que eles, de alguma forma, eles entenderam que, poxa, existem dados por aí no mundo que, se fizerem esse tipo de ação, eles vão conseguir se defender. Então, pelo padrão de comportamental e pelo padrão de informações que eles estão recebendo, viram que esse tipo de comportamento pela internet que eles pesquisam lá e viram que isso funciona, Estão sendo tentaram. atualizados toda Talvez hora, seja né? isso, né? E assim, não fiquem preocupados, viu? Porque é só acabar a bateria do robô que É ele isso. dorme Ele sozinho, dorme não é? sozinho, não tem mais o que Ou fazer. será que ele tem o poder de ir lá e se ligar Não, na. não, aí eu não sei. Por que não? É sempre. Tudo que envolve Meu inteligência Deus, me dá uma artificial, esperança, a gente cara. vai pensar, Deixa. por que não? É. Né? A gente vai pensar, por que não? Por que não? Né? Mas isso que você falou agora há pouco, Raj, sobre por trás de toda a tecnologia existe um ser humano, sim. Eu gosto muito dessa frase, que é o ser humano mais a inteligência artificial é muito superior a apenas a inteligência artificial ou apenas o ser humano. Os dois juntos, unidos, a gente consegue muito mais coisas do que simplesmente você só confiar na inteligência artificial ou só confiar no ser humano, né? Infelizmente ou felizmente, faz parte da nossa vida hoje em dia. A Não, gente não consegue mais hoje acreditar que a vida hoje sem inteligência artificial não vai mais funcionar, não vai mais para frente. Infelizmente, ela faz parte da gente ela hoje. faz Faz parte, parte. faz muita diferença, ela precisa estar presente. Precisa. Eu acho que, assim, a velocidade é, das demandas da nossa vida está sendo tão rápida que a gente precisa, Precisa. não tem como a gente se desfazer do celular, dos aplicativos, da inteligência artificial. No entanto, a gente precisa colocar limites. É o que a nossa religião sempre também ensina. Coloque limites. Tudo dentro do equilíbrio, Sim. né? Tudo dentro do necessário, Sim. não tem problema. Mais do que isso vai ser prejudicial. Vai para o seu cérebro, que você para de pensar. Se você não consegue mais parar para pensar, porque você já tem uma resposta rápida ali,
Você não... Então, por que Deus te deu um cérebro, né? Se você não precisa mais pensar, né? É bom você ter respostas rápidas? Em alguns momentos você precisa de uma resposta rápida para aquele momento, Para para aquele aquela momento, circunstância. para aquela circunstância. É. Eu ouvi dizer, assim, mudando um pouco sobre a sua evolução, a sua produtividade, Uhum. que a pessoa que domina, aqueles que não dominam vão ficar para trás, Bom, vão realmente perder oportunidades, vão ter problemas. Aquele que consegue dominar bem a inteligência artificial, ele consegue ganhar mais de 12 horas por semana. sim. Trabalha menos. Isso é verdade? Muito verdade. Eu mesmo uso muito no meu trabalho, como falei, porque quando fazia a gestão do time, por exemplo, eu usava muito a inteligência artificial para me ajudar a analisar rápido feedbacks que eu tinha dado, por exemplo, durante a semana para um analista, para um colaborador nosso ali. Por quê? Porque ao invés de eu chegar lá, ler todos, um por um, analisar sozinho por conta, que levava 3, 4 horas. Porque quando a gente fala de feedback, de pessoas, né? Quando a gente faz liderança de pessoas, você está falando de pessoas. E isso, tudo que você fala para uma pessoa, também impacta Afeta, lógico, pessoas, afeta a sim. carreira, afeta tudo. Então você tem que ser muito Delicado, cauteloso. sim. Então, por mais que eu escrevia tudo, eu ia lá, pedia para o ChatGPT fazer uma análise para mim, ele conseguia me trazer uma análise, eu tinha que ler a análise e ver se faz sentido. Ou falar, faz sentido, Hum. sim. Porque eu que escrevi, eu que Então, fiz tudo, então eu tenho minha atenção. a inteligência fazia Um breve um estudo resumo, para né? ver. Fazer um estudo. Um Eu acho que você estudo. usa a palavra perfeita aqui. Fazer um estudo para mim e falar, ó, esse aqui é um retorno que eu tive do que você pediu. O que você acha? Eu via lá, pô, faz total sentido. Então eu vou pegar essa informação, vou ler, vou analisar essa informação e vou repassar. Ah, é errado fazer isso? Nem um pouco. Muito pelo contrário. Ele está agilizando o meu trabalho. Isso porque eu uso para outras mil coisas, tá? Gestão Claro, de claro. tempo, quando eu queria decidir qual que é a prioridade do projeto que a gente tem que tocar, se é A ou B. É isso justamente Então, que eu ia falar. Quando sobra, imagina você trabalhar 12 horas a menos por semana. O tempo que sobra, você faz outras coisas. Você pega um livro. Aqui, ó. Você pega um livro e lê. lê o livro. Pronto. Você sempre. Coisas para você fazer sempre vai ter. Porque muita Sim. gente acha que, eu ganhei 2 horas, eu vou lá para a praia. Não. Você tem que usar esse tempo que você ganhou para fazer mais coisas benéficas para você, para sua empresa, né? Por exemplo, nem que seja um treinamento de inteligência artificial. Que a gente fez isso, né, na empresa, por exemplo, e super funcionou. Por quê? Porque as pessoas começaram a entender um pouco mais o que é inteligência artificial. Não é só tradutor. É outras mil coisas que eles fazem, né? Para quem usa bastante, por exemplo, a ferramenta de Excel, no Google Sheets, tem o próprio Gemini que está lá, que tá, né? Que ele chama de copiloto do Google Sheets. Então você cria lá uma tabela com 50 mil linhas e você fala, putz, tem que fazer agora um gráfico para entender qual que é a prioridade, onde está o gargalo. Você pede para o Gemini, que já está lá. Ele lê a planilha para você falar assim, ó, baseado Faz em nas dois informações, segundos. fez uma análise para você. Então, uma das profissões do futuro é, por exemplo, um cara que sabe dominar muito bem dados e inteligência artificial. Por quê? Porque muitas das coisas hoje, para você tomar uma decisão hoje, qualquer coisa na sua empresa, você precisa de dados, Claro. certo? O Então, mundo, na verdade, ele está em dados. cima, ele se Dados. baseia. Tem É. instituições, né, que têm Todas. verbas Você gigantescas precisa de dados para saber apenas para pegar dados. dados e você saber onde você tem que atuar. Exatamente. Então, eu não consigo ver a gente fazendo isso na mão agora que você tem uma inteligência artificial que consegue fazer isso para Sabe o você. que eu pensei agora? Eu lembrei do pessoal do IBGE, sabe? O Instituto Brasileiro Sim, sim. que ficavam ali no centro da cidade fazendo pesquisa, pegando dados. Imagina que daqui a alguns anos Você deve ter imagina. um robô ali. Deve ter um robô, um satélite, alguma coisa de fora lá que consegue contar quantas pessoas tem. Temos inúmeros modos de fazer isso. Como vai ser? Não sei. Tem especialistas nisso que vão conseguir. Eu penso hoje, por exemplo, um satélite que consegue contar quantas pessoas tem, sem contar duplicado uma pessoa. Sim, sim. Que hoje, se eu não me engano, há um tempo, pessoas iam lá, batia, perguntavam quantas pessoas moravam na casa, não era isso? Alguma Sim, coisa assim? sim, sim, Quantas sim. pessoas moram nessa casa? 6 pessoas. Quantas crianças? Tá? Aí não tá. Aí depois imagina você juntar tudo isso. Imagina quantos erros já não Meu aconteceram. Deus. Esses É. dias eu vi uma visita do ministro da Saúde brasileiro para o primeiro hospital totalmente criado com base na inteligência artificial na Uhum. China. A China Uhum. parece que está liderando uma. Sempre foi a China, né? Sempre a China. Como eu falei, ela está criando essa
nova inteligência artificial chamada Manus, ela é muito boa. Ela consegue dar uma resposta, tudo que eu converso com ela, ela consegue me dar uma resposta muito bem é, embasada, ela consegue te dar uma resposta muito bem é, referenciada, ó, referente, ela te dá referências, né? Isso aqui. Muito bem detalhado. Então você consegue, de novo, para quem gosta de aproveitar o processo e não só o resultado, essa inteligência Dá aqui. para confiar nos chineses? Os Dá. chineses aí estão dominando o mundo. Meu, dá para confiar? Não? É que na verdade não são. É, tem que ver como é que eles montaram essa inteligência, mas assim, de verdade. Você já testou? Testei e eu, assim, foi a minha número um. Se não fosse tão cara assim, eu continuaria com eles, mas Como é que funciona esses os preços, pagamentos. os valores? Cada inteligência tem sua forma, né? São Por exemplo, pacotes, né? tipo o ChatGPT, por exemplo, ele tem dois planos, né? Tem um grátis, que você consegue usar. O máximo do ChatGPT é o ChatGPT 5, que é a última versão que era muito boa, né? Ela pensa melhor, dizem. Então, você que tem um plano grátis, você entra lá e você vai ter limite, por exemplo, sei lá, de até 100 conversas com ela no dia. Vou chutar aqui. O pago, você já não tem mais limite. À vontade. Eu não sei como tá o grátis hoje. Não sei se ele não aceita imagens. Eu acho que já aceita, mas no passado não aceitava. Mas, por exemplo, tem inteligências que, se você não paga, você não consegue colocar uma imagem e ela fala, ó, traduz para mim o que está escrito aqui, por exemplo. Por exemplo, Gemini, se não me engano, também, quando você paga o próprio Google Space Workspace, você já ganha acesso. O Manus, ele é por crédito. Você paga mensalmente, só que ele te libera crédito. Se eu não me engano, são 19 mil créditos para você usar durante o mês. Você vai usando. Mais 19 mil créditos. E aí, o que é crédito? O crédito pode ser, se você, por exemplo, conversa, cada mensagem trocada é um crédito, cada foto gerada são 5 créditos, e assim vai. Então, é assim que funciona o São geral. assinaturas, né? São assinaturas. Porque é o que tem hoje, né? Assim, você paga para um assistente, você pode ter a assistência dele de uma forma gratuita, mas limitada, né? Ou se não, você quer mais, né? A diferença é gritante? Não tanta. Não Não é vai tanto. fazer, nossa, vai fazer uma diferença. Você consegue perceber diferenças quando é uma coisa muito Profissional, profissional, talvez. muito urgente, muito assim, que realmente detalhes fazem diferença. E vem cá, uma coisa que eu ia perguntar antes sobre uma inteligência artificial que você falou para mim, que a gente estava nos bastidores, que é um negócio, parece que de outro mundo, né? É uma coisa absurda, né? Que foi proibida, não sei o quê. Tá proibida, tá? Nem todo mundo tem acesso. Algumas pessoas só têm acesso por convite. Se chama Sora 2. É uma inteligência artificial que ela tá tão forte que as pessoas não sabem mais se o vídeo ou a imagem que ela gerou é real ou mentira. De tão real que ela é. Então ela está sendo proibida, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, quase ninguém tem acesso. Aqui no Brasil mesmo, pouquíssimas pessoas têm acesso. E essas pessoas têm acesso, ou elas receberam convite, mas é muito restrito, ou elas conseguiram manipular ali e ter acesso a ela. Mas ela está proibida por enquanto por causa disso. Então, as Ela é pessoas tão eficaz. ela é tão realista nos vídeos que ela monta que o governo o governo americano entendeu que é muito perigoso deixar isso aqui solto por aí, porque pode gerar realmente problemas, né? Porque Lógico, você sim. pode simplesmente criar um vídeo de uma pessoa e você não vai conseguir mais desmentir isso. E o problema disso são as consequências de uma mentira. Imagina você criar, até você criar um vídeo, criar uma manifestação, criar um policial espancando, sei lá, uma comunidade, entrando, matando uma pessoa, até você explicar que é uma mentira, que é um vídeo, imagina o estrago que isso acontece. Então isso aqui está sendo proibido. Mas enfim, mas eu acho que é essa a tendência daqui para frente, tá? A gente tem que começar a tomar muito cuidado com o que a gente vê por aí. É isso que eu Porque, ia falar. por mais que seja ainda os vídeos de hoje em dia, você consegue perceber se é inteligência artificial ou não, dá para perceber pelas pequenas falhas que você consegue reparar. Tem gente que cai nessa. Mas o próprio bom senso também, né, Mohamed? Você não concorda? Esperamos que as pessoas tenham, né? Pois é, eu nunca vou, por exemplo, acreditar que um presidente, sei lá, usou esse termo em um encontro, ou sei lá, deu um murro na cara do outro, sabe? São coisas que a pessoa tem que usar o seu bom senso, né?
Analisar também, né? Analisar. Colocar a cabeça para pensar. Mas hoje em dia a gente vê muitas coisas na internet hoje em dia e você fala, meu, tem gente que cai, tem gente que ainda acredita, tem gente que Meu acha Deus, que tem um leão que tá andando do nada, ele levanta e pula numa pessoa e começa a dançar com ela. Tem gente que fala, meu meu, como assim, Deus. meu filho? Tem gerações, né, Raja? A gente tá falando de gerações aqui. Temos a Sim. nossa geração nova aqui, que é o do imediatismo. Temos a geração antiga que ainda não conseguiu entender Compreender não conseguiu isso entender ainda, isso. O que sim. é inteligência artificial? Para eles não faz sentido. Né? E daí eles acreditam, eles começam a entender que é isso, que é verdade. Esses dias, ficou muito famoso uma imagem de um outdoor bem grande, com a foto do Imam Ali, alayhi salam, e escrito embaixo, o filme do Imam Ali Ah, será eu vi exibido isso no Brasil. exatamente. Você viu isso, né? Vi. Nas salas de cinema do Brasil. Era mentira. Era mentira. Quando a Hum, gente foi pesquisar, eu recebi isso de várias hum. pessoas, né? Várias Eu recebi isso fontes. num grupo e eu achei que era verdade. E Viu? Olha lá, tá assim, vendo? esse filme, ele foi traduzido. Nós que traduzimos, Uhum. né? Lançamos no canal do Arresala. E tava lá um. Agora, a sorte é que no anúncio tinha um telefone. Tinha um telefone. A gente mandou uma mensagem, né, para aquele contato. Era um cidadão que ele fez esse anúncio entre pessoas da cidade dele, onde todos se uniam na casa e viriam esse filme juntos, para apreciar, né, esse filme em português juntos. Eu não sei como é que aquela informação saiu para algum lugar, alguém decidiu fazer aquele banner Banner. na inteligência artificial e todo mundo achando que os salas de cinema do Brasil vão exibir um filme Ah, sobre Imam Ali. Eu recebi isso de várias pessoas, né? Quando eu ah, falei com ele, com essa pessoa, né, ele falou, olha, é esse filme que nós vamos exibir aqui na casa, tal. Agradeceu muito o contato, né? E era o filme que nós tínhamos sei, traduzido, sei. né? Então você Hum. vê como é que isso acaba. E nem precisa de muita inteligência artificial. A gente usa se a pessoa usou uma inteligência artificial, usou muito para coisas simples. Sim, para uma coisa Traduzir, que. transformar uma simples imagem numa imagem um pouco maior. Mas agora é isso, imagina que isso aqui, que é muito simples e conseguiu enganar muita gente. Sim. Porque muita gente foi enganar, porque muita gente começou a falar sobre isso nos grupos que eu estou, todo mundo começou a falar. Só que imagina isso aqui, agora imagina uns vídeos que consegue chegar um pouco mais ao realismo, que pô, você precisa olhar, você não precisa olhar muito a fundo, mas você consegue reparar se é Você verdade ou não. imagina que é Mas pessoas que verdade. não têm muito conhecimento, Acabam acreditando. acreditando. E aí eles vão. Vamos falar sobre a questão dos empregos. Hoje em dia a taxa de emprego, né, graças a Deus, está subindo, tal. Mas esse inteligência artificial parece que vai tirar muitos empregos das pessoas. É verdade isso ou não? Eu gosto de sempre corrigir essa frase quando as pessoas falam assim: a inteligência artificial vai tirar o emprego. Não é a inteligência artificial que vai tirar o emprego. As pessoas que sabem mexer na inteligência artificial é que vai tirar esse emprego. Eu acho que aí que está o segredo. Por isso que eu gosto de falar, meu, temos que estudar, temos que aprimorar nosso conhecimento, temos que saber usufruir da inteligência artificial. E saber usufruir da inteligência artificial, de novo, não é só pegar a resposta dela, é você saber usar a inteligência para pensar com você. Na verdade, se você quiser pensar direito, não sei se você concorda, é uma questão de sobrevivência também, viu? Sobreviventes. Agora é Porque isso. se você não se enquadrar dentro desse grupo de pessoas que mexam com isso, Aí já era, você vai ficar para trás. você vai ficar para trás. E aí, então sim, eu acho que o emprego ele vai ficar muito mais, entre aspas, né, restrito, como também no passado, né? No passado, quem sabia mexer muito bem, por exemplo, no mercado financeiro, quem sabia mexer, por exemplo, no Excel, ou enfim, algumas ferramentas específicas de mercado financeiro, você sobressaía. Hoje, a inteligência, só que a diferença é que hoje a inteligência artificial ela é diferencial para todas as empresas. Qualquer empresa que você tenha inteligência artificial, que você tenha pessoas que sabem mexer na inteligência artificial, ela vai se sobressair. A nossa empresa chegou justamente para isso, porque nem todo mundo consegue captar essas pessoas, então a gente chega e faz isso. Né? Hoje nós temos alguns clientes que a gente fornece serviços que eu pensei, se essa empresa contratasse 5, 6 pessoas que fizessem a mesma coisa que eu sei fazer aqui, vai ser um pouco mais caro, mas ela consegue fazer o que ela quer dentro de casa, e não precisa contratar alguém. Só que eles não conseguem fazer isso, porque é difícil você achar hoje pessoas que sabem fazer isso. Então, hoje, e as pessoas que sabem fazer isso, elas não decidiram trabalhar para os outros, decidiram abrir suas Trabalhar próprias empresas, sozinhos. fazer isso. Tem uma empresa que a gente está conversando, que a gente vai para, que eu vou para lá
no próximo mês, na segunda semana, em Vinhedo, que é uma empresa que ela tem uma folha salarial de 1,5 milhão, mais ou menos, né? E ela falou, cara, a gente tem que automatizar isso, temos que reduzir essa minha folha salarial. Eu falei, não, beleza, então depois do Black Friday, que ele pediu pra gente conversar, eu vou para lá, em Vinhedo, e a gente vai conversar para entender. E eu já tenho certeza que muitos dos gargalos são suporte, que é muita coisa que dá para resolver com automação, sistemas que não estão integrados corretamente. Aí você precisa contratar pessoas intermediárias entre os dois sistemas para fazer o sistema se conversar. Isso aqui pode ser automatizado. Então, o resumo da história aqui é que o futuro do mercado, do profissionalismo, ele está muito, ele tem um braço muito forte com a inteligência artificial, né? E Inclusive, quem dominar quem isso dominar vai se vai sobressair. tá, vai Vai tá- sobressair, né? Não significa que quem não dominar hoje nunca mais vai trabalhar. Não, porque eu ainda acho que a inteligência artificial vai virar um tema numa escola, nas faculdades, vai virar uma faculdade, vai virar alguma coisa diferente, uma, uma uma, matéria dentro da uma faculdade, matéria, da uma escola, né? disciplina, assim. Por quê? Porque é o que as pessoas já estão entendendo. E eu acho que junto disso também tem que colocar, por exemplo, inteligência emocional, para as pessoas começarem a ter um controle sobre, tá, e aí, o que que eu tenho que fazer? Ah, vou perder o emprego, não vou. E uma coisa legal que a gente pode falar sobre o livro daqui a pouco, que eu falo sobre isso, e aí, além disso, também tem que colocar, por exemplo, educação financeira, que eu acho que é um tema muito importante também para as escolas, né? Então, por mais que a gente fala muito de inteligência artificial, o mundo ainda também precisa, a gente precisa colocar outras coisas dentro das escolas e tudo mais, para as pessoas chegarem lá, quando tiverem seus 18, 20, 25 anos, preparadas, tanto tecnologicamente, quanto financeiramente, e também emocionalmente, que é muito Emocionalmente. importante isso, né? Sim. E quando falo do livro, porque muitas empresas hoje, elas tentam se adaptar ao mercado de tecnologia, mas não conseguem fazer isso porque os próprios funcionários têm medo. Tá, mas se eu automatizar esse processo, eu perco meu emprego. Só que a verdade não é essa. Por quê? Porque se você é um rapaz ou uma moça que trabalha muito bem, você não vai perder seu emprego porque automatizaram um processo. Se você automatizou um processo, eles veem um valor em você. Então, nesse livro, no meu capítulo, que é a liderança e a tecnologia, o elo que transforma, é justamente isso. Quando você junta um bom líder com uma boa tecnologia e você conseguir juntar os dois e implementar uma liderança tecnológica, ou o que eu chamo aqui de liderança digital, de uma forma controlando a ansiedade. Você fazendo com que as pessoas entendam que a tecnologia, na verdade, ela vai mais ajudar do que atrapalhar a carreira delas. E aí no livro eu ensino como é que você pode fazer um passo a passo, como é que você pode implementar isso de uma forma tranquila. As empresas vão ter muito a crescer. Tem muito a Sim. crescer. E as pessoas É também. uma dica, na Isso verdade, aqui né? é mais uma Aqui dica. você dá uma dica Uma para as dica. empresas que têm esse desafio Desafio. de, de ter uma gestão entre seus funcionários, né? Porque a empresa ela não funciona sem Não funcionário. funcionar. O coração da empresa é o São funcionário, as viu? pessoas. Não é o patrão, não é o caixa, é o É, funcionário. é, Então, esses funcionários precisam de uma precisa. atenção, precisam de um suporte Precisa. e precisam E um direcionamento também, né? de um direcionamento. Perfeito. E o legal é que quando eu estava escrevendo esse livro, a editora falou para mim: Ah, você não colocou nenhuma referência, né? Porque a gente tem que colocar referência de onde tirar as informações. Eu falei: Não coloquei mesmo. Porque Porque é experiência. são coisas suas São mesmo. coisas que eu passei Sim. e eu trouxe essa informação do que eu passei pro livro. Porque eu vi que era uma coisa muito benéfica. Porque lá no time eu tava liderando 4 pessoas. E aí a gente estava querendo implementar isso e estava tendo aquela coisa, né? Ah, mas será? Será que vai? Será que não vai? Até que a gente conseguiu criar uma coisa muito bem automática, sem gerar estresse, sem gerar ansiedade. Muito pelo contrário, com todo mundo ainda empregado. Na verdade, contratamos mais uma pessoa. E, e com muito mais engajamento deles, né? Dessas pessoas. E eles estão agora com uma mentalidade de sempre querer mais. Temos que automatizar mais, temos que ganhar mais eficiência para eles terem qualidade de vida. Porque isso Perfeito. você gera qualidade de vida. Quando você não tem que mais ficar analisando números e dados, e eu tenho que ficar todo dia pegar essas informações aqui e colocar no sistema, que é um trabalho chato, Sim, claro. você automatiza isso, você se desestressou de um processo que Claro. existe. Não significa que você vai perder seu emprego. Não, Porque você simplesmente, você, na verdade, fez o seu trabalho
E agora sobrou mais tempo para fazer outra Para coisa. você focar em outras Pra coisas. você Para talvez focar. você tirar uma horinha mais cedo do trabalho. Sim, Porque existe sim. essa flexibilidade hoje no mercado corporativo. Hoje em dia não é Que mais. você faz as coisas Ah, e você pode voltar mais, sair eu, mais cedo, eu não sei né? como estão as outras empresas, se elas estão ainda engessadas daquele de você tem que entrar 9 e sair 18. Eu não sei, Sim. tá? Eu não posso julgar por todas. Mas as empresas que eu conheço, que eu tenho conversado, que eu tenho visto, que eu tenho, né, conhecidos e converso, ninguém mais é assim. Hoje em dia as pessoas estão mais, sim, tem o operacional, tem que ser feito, muitas das vezes dá muito problema, mas muitas empresas estão ainda já mais flexíveis Mas migrando para esse para lado, esse lado. que Você não é a precisa entrar função. 9, você pode Sim. entrar às 10. Mas faz o seu Você trabalho. tem que fazer esse trabalho. Se você quiser ficar até 6, 7, pode fazer. Inclusive, é uma questão, isso que você fala aqui, né? Que é a resistência A resistência à mudança. à mudança. Meu, a pessoa assim, é válida esse medo. Não é válido. Precisa a pessoa ficar com medo? Por Que isso que a gente fala sobre como você faz, como que você vai fazer essa inteligência emocional da pessoa, como é que você vai controlar isso, né? Você tem que controlar essa inteligência emocional dela. Entender que a mudança que estamos fazendo, né, e que vai acontecer, não é uma mudança que vai te fazer perder seu emprego ou alguma coisa. Muito pelo contrário, você vai aprender muito com talvez não é isso. nem a questão de perder o emprego, o próprio desconforto da pessoa de estudar, de, sei lá, sabe aquela zona de conforto que a Sim, pessoa sempre gosta de ficar, estou bem assim, não quero melhorar, não quero boa. mudar. Sim. Isso é ruim, E aí né? você consegue trabalhar isso com treinamentos. É uma das dicas que eu dou também. Você dá treinamentos constantes. O que que é treinamento constante? É você mostrar o benefício daquilo que você vai fazer. A Hum, mudança que chegou, qual que é o benefício dela se sente implementar? Você consegue trazer os pontos positivos. E quando você traz pontos positivos, quem não gosta de pontos positivos, né? todo Quem não mundo quer, gosta. eu quero coisas boas na minha vida. Todo mundo quer. Quando você mostra, ó, você não. Teve um liderado nosso, que eu vou até dar esse exemplo, que ele fazia um processo de manhã. E aí chegou uma vez e ele falou assim pra mim, eu não quero mais fazer isso aqui. Não tô gostando. Não tô gostando disso aqui, tá muito chato fazer isso aqui. Todo dia a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Eu falei, cara, eu adorei seu desconforto. O que que a gente vai fazer com isso agora? Aí ele, não sei, eu queria tentar pensar em uma automação. Eu falei, ótimo, gostei disso. Você trouxe uma provocação, você sabe que a única solução É essa. não quero mais fazer, alguém faz. Eu quero automatizar isso. Foi aí que a gente criou um plano para 6 meses. Foi no ano passado isso daí. Foi no começo do ano, na verdade para 6 meses e ele tinha que, cara, pensa numa solução e a gente vai fazer Em juntos uma 6 solução para meses, isso. sim. E 6 meses é muito tempo, tá? Claro. Muito tempo. Sim. Só que eu acabei migrando de área no meio da caminhada e eu não sei que fim deu, mas eu acabei mudando de área, mas eu tenho certeza que ele seguiu. Mas entende, a resistência à mudança, ela já não virou mais resistência à mudança, ela virou o quê? Uma motivação. Eu Claro. quero encontrar um desconforto para melhorar a minha vida. E não tipo, tá tudo confortável, ou tá desconfortável, não quero mais. Não. Meu, a inteligência artificial ela pode ser a solução de muitos dos nossos problemas, né? Ela pode ajudar muito. Ela não é uma coisa ruim. É ruim para quem usa ela de uma maneira maligna, porque a gente sabe que tem, infelizmente, inteligência artificial de tudo, né? Coisas ruins para tudo, né? Sim. E um dos problemas da inteligência, desculpa, talvez, tem algum perigo essas inteligências? Quais os perigos dessa Tem, inteligência tem. Eu artificial? acho que o principal, e inclusive por isso que eu falo que por exemplo, na empresa a gente não usa inteligência artificial, ChatGPT ou alguma coisa, a gente usa inteligências artificiais que o próprio Nubank criou, ou Hum, o Gemini que está restrito ao Nubank. Porque como o Nubank tem uma plataforma ali, né, que ela contrata o serviço do Google, o Gemini ele acaba não vazando informações, que esse é o maior perigo hoje. Por isso hum. que muitas empresas têm medo de usar a inteligência artificial. Hoje eu ouvi dizer que o ChatGPT divulgou um relatório esses dias, diz que mais de 100 milhões de pessoas no mundo pensam em se suicidar por conta das informações que ele colheu, de tanta gente falar sobre isso. Porque ela sabe tudo. Tudo que Ela você sabe fala lá, tudo. ela guarda. E Ela acaba fica usando. lá. Fica lá. E aí isso pode ser usado contra você um dia, né? Imagina agora isso no futuro, né? Para pegar antecedências criminais, por exemplo. Se a pessoa fez alguma coisa e vai lá e conversa com o ChatGPT, ficou guardado. E para pegar isso aqui, hoje talvez não sei como funciona, né? Nunca pesquisei a fundo, Não mas existe leis que controlam isso aí, meu Deus do céu.
Tem que ter uma coisa que É uma controla ferramenta isso, que tá né? lá, né? É uma ferramenta que tá Não, mas lá. tem. Talvez no futuro eles comecem a criar mais, igual no WhatsApp hoje, né? Que tem aquele criptografados, né? Sim, Para sim. ninguém conseguir acessar. Talvez um dia eles criem isso, né? Mas É porque, na verdade, é uma coisa muito nova muito para. novo. Tem 2 anos só. A gente acha que tá há muito tempo. Tem 2 anos. Surgiu em maio de 23, se não me engano. Foi maio, novembro de 23. Sim, No maio, novembro de 23, se não me engano. Tá, tem menos de 2 anos a empresa. Não, 2 anos agora, né? sim. Poxa, tá muito novo ainda, E né? precisa, viu? Mas já É evoluiu muito. Evoluiu importantíssimo muito, né? ter um código, ter um regulamento para Tem que ter tudo essa. isso, Tem que ter tem isso. que ter, né? Só fato curioso aqui, que a gente está falando sobre regulamento dessas coisas, lembrei, né, que na Albânia, Hum, eles decidiram que o primeiro-ministro da Albânia agora é uma inteligência artificial. meu Deus do céu. Só Pode faltava pesquisar aí, isso, pode meu. pesquisar. Albânia, primeiro-ministro vai ser construído vai ser uma IA. E essa informação saiu, inclusive, no site da Globo em setembro. Tá Faz louco. mês. E a gente pensa, tá. E aí tem toda aquela questão, poxa, pode ser bom? Vamos colocar tudo Mas no papel agora, né? é o ministro do quê? Ele Eu foi. não cheguei a ler a fundo, mas falando que é o primeiro-ministro. Agora, Meu de Deus. qual tipo de. Eu acho que era para combater a corrupção. Eu vi Hum, isso, é verdade. Combater a se corrupção. for para isso, tudo bem. Não, eu acho que eles sempre tentam fazer pro lado bom ali. Sim. Mas se a gente for parar para colocar agora no papel, prós e contras, os prós, poxa, ela consegue atuar de uma forma imparcial? Consegue. Ela consegue atuar assim, né? Enfim, sem olhar para, vou priorizar isso, vou priorizar aquilo, ela consegue. Isso é um pró. Agilidade. Agilidade, ela consegue Agilidade. Imagina. resposta, né, de uma pessoa que. Porque nós seres humanos, por mais que você seja uma pessoa muito consciente e se diz imparcial, se você acorda um dia bravo e você já não bate com aquela pessoa, não gostei dessa pessoa, Não vai ter. inconscientemente você vai contra ela. Tá? Não sei se todo mundo é assim, mas infelizmente as pessoas são assim, né? Não. Esse é o ser humano. Normal, isso é Ser humano. normal. Dificilmente a pessoa acaba sendo imparcial. É, já uma inteligência artificial, como ela não tem sentimento, não tem consciência, ela vai acabar, né, Fica mais tanto. agindo pelo padrão ali que está escrito. Esse é o lado positivo. Agora, os contras, também a gente falou sobre isso nos bastidores, é que, tá, e quem criou essa instrução do IA? Ele realmente foi escrito bem feito? Ele realmente foi escrito para ele não tomar tomar um lado A ou B? Então, ele está sendo auditado? As pessoas que estão auditando são realmente pessoas confiáveis? Então tem tudo isso. Você falou agora de uma maneira que me veio na cabeça as denúncias de o quanto a inteligência artificial foi usada ao longo desses 2 anos no Uhum. genocídio contra a Hum, Palestina. sim, sim. Imagina se você chegar e perguntar para essa inteligência: está acontecendo genocídio Uhum. na Palestina? O que que ela vai responder? Uma boa curiosidade. Pergunta aí, pessoal, e vamos ver. Isso aí. Depois vocês falam pra gente o que Tá que eles vendo? Aí responderam. a gente vai descobrir É, se o programador é, por trás dessa. é, Porque a inteligência, pelo que a gente percebeu nesses 2 anos, ela teve um papel crucial muito nessa importante. guerra, né? Muito importante. Porque as pessoas utilizam isso, de novo, né? A gente está falando de um país ali, né? De um Uma estado, né? De região, uma sim. região ali, né? Que tem acesso a uma tecnologia muito alta, né? Sim. Tem acesso. E eles acabaram usando isso para muita coisa, né? Os próprios drones, para localizar as pessoas. Eles localizam a pessoa pelo Face, né? Pelo Face ID ali, né? Que a gente fala, né? Que é Sim, sim. pela face. Consegue localizar. Porque não é possível que eles conseguem localizar as pessoas usando pessoas, né? Eles usam isso aqui, uma tecnologia por trás, né? Então, sim, acabou afetando muito, né, durante essa guerra aí, que ainda está acontecendo, né? Não Sim, acabou, né? ainda está Voltaram, né? acontecendo, Mas, sim, sim. tristeza, né? E se expandindo, né? No É, Líbano, se expandindo. para a Síria, Hum, nossa, esse Estado genocida, eles declararam a guerra contra 7 países, né? é, Ao longo desses 7 anos, e a inteligência artificial fez uma diferença fez, muito boa. fez. Eu ouvi dizer durante a guerra, por exemplo, durante a guerra dos 12 dias, esse foi uma declaração de um Hum, professor de tecnologia dentro da Universidade do Irã. uhum. Ele falava o seguinte: todo mundo fala sobre espiões, espiões, espiões. Ah, teve muito espião lá no Líbano, teve muito. Alguém vazou a informação. Mas, meu, tudo bem, pode ter Pode ter. elemento humano, só que o principal
inimigo foi a Foi inteligência inteligência artificial. artificial. Eles não querem que vocês tenham essa convicção, porque assim, a inteligência, o que que ela vai fazer? Tem uma pessoa lá espionando, falando que, olha, o fulano, toda quarta-feira ele está na padaria, toda segunda-feira às 10 horas ele toma um café aqui, toda quinta-feira ele dorme na casa de praia, toda sexta-feira ele vai para a mesquita, por exemplo. Então, quando chegou a hora do ataque, de atacar lideranças, né, dentro do Irã, como é que eles conseguiram chegar a elas tão rápido? Uhum. Foi por conta da inteligência artificial. sim. Ela E determinou 100%. que, olha, essa pessoa tem que estar em um desses lugares, com certeza está em um desses lugares nesse dia. E ela atacou os 4 lugares, Sim. sabia? Ela não atacou apenas um lugar. Uhum. Mesmo que tenha menos chance ela estar em outros lugares, ela atacou os 4 Uhum. lugares. Inteligência artificial. É tudo inteligência artificial. Ela vai mudar o rumo das. Tá mudando tudo. Igual na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, quando surgiram com as armas e tudo mais, agora é uma nova tecnologia ali nessa época, né? E quando eles usam. Inclusive, até quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, que o criador da inteligência artificial, que é o Alan Turing, que ele, na verdade, ele foi o cara que colocou uma sementinha ali, ó. Será que máquinas pensam? A partir daí o mundo virou no avesso. Nossa senhora, será que pensa? Será que não pensa? E ele fez uma diferença. E ele fez toda a diferença Toda a quando ele diferença. construiu aquela máquina. Inclusive, é um filme muito bom, O Jogo da Imitação. Eu coloquei numa lista lá que eu mandei no grupo de recomendações de filmes que eu acho que vocês devem assistir. Ele criou uma máquina ali que ela consegue decifrar padrões dos nazistas, né? Para entender quais são os próximos passos deles, né? E o fato interessante, que eu gosto muito de mencionar isso, é que a cada 24 horas, sempre que dava meia-noite, os nazistas trocavam o padrão. Ou seja, ele voltava do zero. Voltava de estaca zero, porque ele só tinha 24 horas para encontrar o padrão que eles estavam usando. Então esse é um fato engraçado. E aí ele conseguiu construir isso. Também fez toda a diferença. Inteligência, tecnologia. Sim. Né? Imagine isso hoje. Hoje, você fazer uma máquina que decifre padrões, por exemplo, ia ser muito mais rápido. Por quê? Porque ela consegue criar padrões muito mais rápido que um Ela ser humano. pensa mais Pensa mais rápido. rápido, né? Sim. Então, por isso que hoje em dia eu acho que eles não usam mais padrões, né, para conseguir decifrar ou para conseguir ocultar informações e planos e tudo mais. Eles devem usar outro tipo de tecnologia para fazer isso, né? Sim. É. Tecnologia, cara, é uma coisa impressionante. Inteligência artificial. Mergulhem, Mergulhem. se joguem, não tenham medo. Vão aí, estudem, vejam, né, que mundo é esse, vejam como é que é. Mas, meu, tudo dentro do moderado. De novo, aquilo que eu falei agora há pouco. Quando você for estudar inteligência artificial e usar a inteligência artificial para o seu dia a dia, use-a para aprender. Use-a para pensar. Ela tem que ser seu apoio para pensar e não para te dar resultado. Ela vai te dar resultado, sim, você vai ter resposta, sim, mas é muito bom você pensar. Aproveite o processo, como tudo na vida, emagrecimento, Sim, sim. estudos, A gente aproveita, a gente tudo. no Arresala usa bastante a inteligência artificial muito nos bom. nossos trabalhos, nas nossas atividades. Eu, pessoalmente, das minhas pesquisas, só que eu vejo, isso que você fala faz toda a diferença. Você tem que ser o fator decisivo. Você não pode deixar a inteligência decidir por você. Exato. Sempre por trás de uma inteligência artificial tem um fator humano. Tem. E se você quiser usar as informações, você tem que decidir. Você tem que analisar se aquelas informações estão concretas, certas, erradas. É isso. Perfeito. Use-a, né? Use, estude, analise, pense com ela. Não deixe ela pensar por você. Você tem que pensar com ela. Ela sozinha não faz nada e você sozinho não faz nada. Hoje em dia não faz mais nada. Hoje é tudo os dois juntos. Caminham os dois juntos que dá a mão para a inteligência artificial e anda junto. É isso aí. Confia, viu? Pode confiar. Confia. Pode confiar que vai dar muito certo aí para vocês. É isso aí, meu. Boa. Que legal. Muito boa a fala, muito boa a isso conversa. Foi um programa bem interessante. O livro aqui do nosso querido amigo, irmão, professor também em questões de tecnologia. Vou chegar lá, Fábio. Um dia eu terei professor. Inshallah. Foi uma aula aqui, viu? Ali também na palestra. Foi muito bom legal, ter né? assistido. A gente aprende, né? São coisas novas, são coisas interessantes. A gente que é daquela geração de fita cassete, sabe?
Meu, pega lá pra gente aquela caixa lá, a gente tem que mostrar essas coisas aí. Não, dá um jeito aí. As pessoas não sabem o que que é isso aí que a gente vai mostrar aqui, viu? O mundo, ele é rápido. Tudo acaba sendo... Eu acho que você concorda que a velocidade tá... Agora a velocidade está mais rápida. Vamos usar esse tema assim? Está mais rápida Antigamente agora. não era tão Não assim. era, porque agora está muito mais rápido. Você consegue fazer pesquisas mais rápidas, né? Aqui, ó. Sabe o que que é isso aqui? Você não sabe. Aposto que você não sabe. Isso aqui é da geração... É um Alcorão. Só que, olha... É o Alcorão. É um Alcorão. Nossa. Isso aqui é um Alcorão de fita cassete, ó. São 30 partes. Ó. Você é dessa época ou não? Não. Você não é dessa época, né? Eu sou da época do livro só. Eu sou Olha isso aqui, ó. Isso aqui a gente colocava dentro de uma... Não é? Dentro de um... Como é que fala? De um cassete, de um aparelhinho. E aí você rodava... Sim, usando uma caneta, né? E aí você coloca aqui, ó. Eu sou da época dessas fitas aqui, mas não do Alcorão. Porque os filmes eram desses aqui, mas era desse tamanho assim, né? Aquela fita VHS. VHC. VHS. A gente é dessa época. Enchia lá, depois terminava o filme, tinha que ir lá e... Né? Voltava a voltar. E o pior, quando enrosca isso aqui, viu? Quando enroscava isso aí lá dentro, já era. Pode rezar que... Como o mundo evoluiu, né? Evoluiu muito. Tudo isso aqui, muito mais, cabe dentro de um aplicativo. E agora quem não tem um Alcorão no aplicativo? Todo mundo. E ele lê para você também, né? Sim, você coloca ele e fica lá lendo. O que você falou é muito legal. Inteligência artificial está para facilitar a nossa vida. Não tenha medo. Use, aproveite. Ela tá para te ajudar, mas, não deixe ela pensar por você. Não, exatamente isso. É isso aí. Isso. Ela não está aqui para assumir seu lugar. Ela está aqui para te apoiar e para ser seu braço direito ali, podemos dizer assim. Muito obrigado, muito bom, querido. Muito Espero bom. que as pessoas tenham gostado. Eu gostei demais. Você gostou, como assim? Eu adorei, sempre é bom falar de... Só que assim, eu confesso, falar de tecnologia às vezes é ruim para quem não consegue entender a linguagem. Vocês que querem fazer uma palestra, querem fazer uma apresentação, sejam que nem o nosso querido professor Muhammad, falem um pouco mais simples, sejam menos complicados nos termos, não ficam usando termos. A gente é leigo. Não precisa. A gente é leigo, seja um pouco mais... Isso eu falo muito sobre quando a gente fala de comunicação. Porque às vezes o cara quer ficar mostrando que ele entende muito bem, fala muito Eu gosto de falar isso. Você tem que ser muito bem comunicativo, correto? E comunicação não é sobre o que você fala, é sobre o que o outro entende. Exatamente. Então, se você fala de uma forma que o outro entendeu, você conseguiu concretizar o que você estava procurando ali. Então, eu procurei muito naquela palestra trazer termos muito simples, né? Sim. Eu não quis trazer termos que a gente usa na tecnologia no dia a dia e tudo mais, porque não faz sentido ali para... Não vai conseguir, a gente não vai entender. Não vai. As pessoas não vão entender, mas as pessoas não vão conseguir chegar, a gente vai conseguir trazer a informação... Público, para cada público. Temos que entender o nosso público. Se você está fazendo uma palestra para um público de tecnologia, você tem que usar termos tecnológicos, porque é mais fácil para eles. É isso aí. Concordo, perfeito. Muito bom. Muito obrigado, querido, novamente pela presença, por ter vindo para cá, um lugar longe, sexta-feira, chuvoso, frio, mas tudo pelo bem do nosso público, né? Quanto mais informação, quanto mais a gente falar, levar isso para as pessoas se beneficiarem, né? Aprenderem, inshallah, é isso aí. Tem uma frase que eu gosto de falar muito, que isso que a gente faz hoje é servir, né? E para mim, servir é propósito. Então, a gente serve porque é o nosso propósito, né, Raj? A gente está aqui na Terra, né? Nós como muçulmanos, estamos aqui para servir. Exatamente. Então, servir é propósito. E servir tem um sabor. Tem um sabor. Só a pessoa que gosta disso, que sente o sabor. É uma satisfação, exatamente. Né? Eu fico muito satisfeito quando eu vejo que as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo vão só se beneficiar. Eles não dão um passo para trás, muito pelo contrário, né? Todo dia, um dia que você não aprendeu nada é um dia perdido. É lógico, certo? É lógico. Então, assistam esse podcast que vocês com certeza vão aprender por muitos dias, não por um dia só. Compartilhem. Mandem, salvem, deem like e acompanhem o nosso professor aqui.
no Instagram, No Instagram. mande perguntas, faça Fica à contato, ele responde rapidinho. Rapidinho, tô aqui É com ele vocês. que vai responder, não é a inteligência. Não é inteligência artificial. É isso aí. Por enquanto, quando começar a chegar Não muita fala demanda, isso, não. quando chegar a demanda alta, a gente vai começar a colocar inteligência artificial. É isso aí. Muito Maravilha, obrigado novamente. Khalid. Allah yatak al-afia, Allah tudo de yafik, bom. inshallah. Muito obrigado, pessoal, irmãos e irmãs, por acompanharem mais um programa, a Ressala Podcast. Até o próximo episódio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.